Olá, hoje nós iremos falar sobre o neoclassicismo. Aqui é a professora Marília. Então, as principais características do período neoclássico é que nós podemos chamá-lo também de academicismo. Por que isso? Porque no período primeiro, por que neoclássico? Neoclássico, toda vez que nós temos esse início, neo quer dizer novo, novo clássico, uma nova releitura do que nós determinamos como clássico. Geralmente questões da Grécia Antiga ou do período da Renascença. No caso, ele vai utilizar as duas características. E academicismo, porque até o período barroco, rococó, se você quisesse aprender arte, você teria que ir atrás de um artista, se tornar o seu pupilo, trabalhar como auxiliar desse artista, e você ia adquirindo experiência e aprendizado ali diretamente com o artista. Você não tinha a figura de um professor, de uma escola que ensinasse a arte. Quando nós chegamos no período neoclássico, surgem então as escolas de belas artes, que vão ensinar as mais diversas artes: pintura, escultura, arquitetura, dança, música, teatro e por assim vai. Nesse período, então, como eu falei, vai haver um resgate da cultura clássica, principalmente da cultura clássica greco-romana. Então, vai ter uma volta para os temas mitológicos, para os temas retratados no período da Renascença, na Grécia. Vai se olhar novamente, vai se adaptar muitas coisas do período da Renascença. O período neoclássico ele vai expressar os valores de uma nova burguesia que está surgindo nesse período. Então, nesse período, nós teremos a Revolução Francesa, nós teremos a questão de Napoleão assumindo o Império Napoleônico. Todos esses conceitos vão tirar um pouco o foco daquela arte religiosa que vinha sendo produzida até então, e cada vez mais a arte vai adquirindo um patamar ali mais político, retrata temas históricos, momentos históricos. Então aqui eu trouxe para vocês uma obra de um dos principais pintores do período neoclássico, que é o Jacques-Louis David. Essa obra é o Imperador Napoleão em seu estudo na Tulheria. Continua-se aí um forte senso de realismo na obra, uso do claro e escuro para destacar a figura principal, e vai ser cada vez mais comum essa representação das pessoas da nobreza ou de uma determinada importância política. Fatos históricos que vão marcar o período neoclássico. Então, a França de Napoleão, essa questão de Napoleão estar assumindo o império, tomando vários lugares. A Londres está estabelecendo a primeira iluminação urbana. Nesse período, o Brasil vai estar se tornando independente também, vai estar acontecendo a independência do Brasil e a invenção do telefone. O principal escultor do período neoclássico vai ser Rodin. Aqui uma das obras mais famosas de Rodin, que é o Pensador, que está no Museu Soumaya. Existe aquele resgate pelo estereótipo corporal da Renascença, aquele resgate à questão do pensamento, da pessoa buscar essa reflexão, que já é uma reflexão que vem desde a Grécia Antiga. Na pintura, nós teremos a representação da natureza acontecendo com mais frequência. Então, as naturezas mortas, né, aqueles retratos de vasos com flores, frutas, se tornam cada vez mais frequentes. O contraste, como eu falei, entre o claro e o escuro, para destacar principalmente o elemento principal da obra. Goya, ele vem trazendo uma nova forma de arte, que é justamente representar os horrores da guerra, mostrar essa parte não tão bonita do universo. Então, as obras de Goya chegam a ser perturbadoras,
mas para mostrar toda essa carga negativa de uma guerra, de um conflito. E outros artistas que também representarão muito o período neoclássico é Delacroix, Courbet e Turner. Então aqui eu trouxe para vocês uma obra de Goya, o nome é Os Fuzilamentos de 3 de Maio, uma obra de 1808, onde ele mostra esse momento, né, tão conflituoso, impactante, que é o momento de um fuzilamento. Na arquitetura, nós teremos o resgate da cultura greco-romana. Então, existe para resgatar alguns elementos que eram usados no período tanto da Renascença quanto da Grécia. As colunas, elas voltam muito em voga, lembrando que nesse momento não como sustentação, mas como um elemento decorativo na arquitetura dos prédios. Aqui no Brasil vai estar surgindo a Academia Imperial de Belas Artes, e outros 2 itens muito importantes da arquitetura vai ser a Torre Eiffel e a criação das mais diversas pontes. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem da Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. A Academia Imperial, inicialmente, não nesse prédio, mas ela se inicia com o nome Academia Real de Belas Artes. Ela é fundada para adequar, né, comportar ali todos os artistas que vieram nas missões aqui para o Brasil. Então, quando a corte portuguesa vem ao Brasil, ela acaba trazendo principalmente a missão francesa, que é a que tem uma carga maior de artistas vindos para o Brasil, com a intenção de tanto retratar tudo aquilo que era peculiar, que era diferente da Europa aqui no Brasil, fazer um registro plástico, um registro visual, como também retratar o cotidiano da corte, da vida da nobreza brasileira e ensinar os filhos dos europeus que nasceram no Brasil as noções das artes europeias. Ela é idealizada em 1815, mas o prédio só é inaugurado em 1826, que é esse prédio que vocês estão vendo na foto. Nesse momento, o Brasil ele já se torna, né, ele deixa de ter ali o reinado. Nós temos o imperador, que é Dom Pedro I, e então ele vai trazer a academia, ela se torna Academia Imperial de Belas Artes. Hoje, na Academia Imperial de Belas Artes, ela faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela comporta a UFA do Rio de Janeiro, a UFA do UFRJ do Rio de Janeiro, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, no Brasil, nós temos a vinda da missão artística francesa, lembrando que são 3 missões artísticas, a francesa, a austríaca e a holandesa, mas a francesa que tem uma quantidade maior de artistas vindos para o Brasil. Alguns desses artistas vão ser o Tonet, o Debré e o Le Breton. A fotografia ela também chega ao Brasil. Alguns desses artistas eles acabam fixando residência no Brasil. Então, mesmo após o período estipulado para a realização da missão, alguns decidem ficar de vez no Brasil, alguns outros retornam para a Europa. Esses professores que ficam no Brasil, eles se tornarão professores na Academia Imperial de Belas Artes, ensinando a arte europeia para os filhos de europeus nascidos aqui no Brasil. Aqui eu coloquei para vocês uma obra do Debré, que chama-se Jovem Camacan Mongoio. Então, era uma forma de retratar, lembrando que nesse período, né, o período de colonização do Brasil, nós contávamos com cerca de 1.000 tribos indígenas, cada uma com características, culturas completamente diferentes. E muitas vezes esses retratos desses índios e até os retratos dos africanos que vieram para o Brasil também, feitos pelos artistas
da missão francesa não são completamente fiéis à realidade. Alguns elementos, eles são idealizados, porque muitos desses artistas não tiveram um contato direto, principalmente com os indígenas. Então eles idealizavam muitas vezes as imagens também. Nós encerramos por aqui. Até a próxima aula.